Então, essa segunda conferência tem o tema de Santo Escapulário do Carmo. Rezemos o Ave Maria pelo nosso irmão Pedro Nascimento, então, da OCDS. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Carmo. Então, muito bem, uma grande alegria poder ver todos vocês aqui, muitos que a gente já se conhece, né? Do Carmelo, lá de São José das Missas, e de outros espaços também, em outros momentos da vida aí, né? Pessoal mais antigo de caminhada, e é muito bom poder encontrar vocês, todos aqui, e poder compartilhar esse momento de oração, de reflexão, e logo mais, depois desta conferência, a oração maior, que é a Santa Missa. Eu me chamo Pedro, sou casado, minha esposa é também membro do Carmelo Descalço Secular, está aqui comigo, participando do evento. Nós temos 6 filhos, estamos esperando o 7º, que nasce agora em novembro, se Deus quiser. Tá? E o pessoal falando "ô glória", outros batendo palma aqui, eu acho que estamos... E como vocês gostaram, eu preciso dizer, a fábrica continua aberta. Então, nós temos aí o Samuel, que vai completar 16 anos esse ano já, né? Depois, demorou 7 anos praticamente para vir a Anne Gabriele. Anne Gabriele, que tem 9 anos hoje. Depois veio a Emanuele. Aí depois da Emanuele, vamos ver se eu não vou confundir, né? Depois da Emanuele veio a Tereza, que daí o Carmelo já tinha entrado na nossa vida, aí começou tudo do Carmelo. Tereza, depois vem Elizabeth, agora o João, e agora, se Deus quiser, e Ele quer, já está aí, está no meio de nós, em novembro nasce a Verônica. Muito bem. Juntos nós somos membros então do Carmelo Descalço e estamos aqui dividindo esse momento de devoção, que é a confraria, na confraria do Santo Escapulário. E eu gostaria então de falar sobre esse tema do Santo Escapulário com vocês. Tudo bem? Então eu vou pedir aí o silêncio de todos agora, para que ninguém perca o que vai ser partilhado, tá bom? E aquietando o coração, prestar bem atenção, para que a gente não tenha dúvida nessa importantíssima devoção na igreja. O padre trouxe alguns aspectos aqui da devoção ao Santo Escapulário. Eu vou rememorar algumas coisas, tá bom? Não vou me ater muito ao que ele já falou. E vou partir realmente para aquilo que é o coração da devoção ao Santo Escapulário. Mas eu preciso fazer referência ao profeta Elias, que o padre comentou aqui, porque ele, no Carmelo, Santo Elias, ele é o pai inspirador. Então, tem muita inspiração para a vida de um carmelita no profeta Elias. O padre citou aqui alguns eventos, e eu quero citar outros aqui, que são complementares, mas igualmente importantes. Elias é o autor dessa frase que a gente abre o programa Terra do Carmelo, na Rádio Bom Jesus, né, quem acompanha, a gente abre dizendo: vive o Senhor em cuja presença me conservo, em cuja presença estou. Essa é uma frase do profeta Elias, está lá no livro de Reis. Mas não é só uma frase para Elias, é a experiência da sua vida. Ele diz: vive o Senhor em cuja presença eu estou, eu me conservo. Elias pode dizer que ele está na presença de Deus, porque a sua mente e o seu coração estão fixos em Deus. Então ele pode dizer que anda na presença de Deus. E o andar na presença de Deus é
o estado contemplativo, que é o ideal da alma carmelitana. O ideal das almas carmelitanas é um ideal contemplativo. E nós encontramos essa inspiração no profeta Elias, que viveu na presença de Deus o tempo todo. Depois, nós vemos também na vida do profeta Elias, não só esse estado contemplativo, mas o ambiente em que esse estado de contemplação vai se formando, vai acontecendo. Momentos que ele precisa viver como eremita, ou seja, mais afastado do povo, e Deus mesmo ordena ele para se afastar, se retirar, e ele vai e se retira, e vive um tempo no silêncio e na solidão. Duas palavras importantíssimas na espiritualidade do Carmelo, mas não só do Carmelo, da igreja, né? Silêncio e solidão. A solidão é uma solidão, como o padre disse, uma solidão habitada. Não é um estar sozinho, não. A solidão no Carmelo é esse momento em que eu me separo das criaturas para estar com o Criador. Então é uma solidão habitada. Tem a presença de Deus ali. E o silêncio, que é para ouvir esse verbo de Deus que habita o nosso coração e que ressoa dentro de nós. Outra coisa que na vida do profeta Elias inspira também o Carmelo é o seu zelo. Quando lá na montanha do Horebe, né, Elias está lá, ele está fugindo de Jezabel, que queria matá-lo depois que ele desafiou os profetas de Baal e venceu os 450 profetas de Baal. A Jezabel, a rainha, mandou um recado para ele, que ele iria morrer, né? Que ela ia matar ele também, assim como foi feito com os profetas de Baal. E Elias então entrou numa tristeza profunda e começou a sua jornada. É aquele momento que ele deita debaixo de uma sombra de um pé de árvore, e vem um anjo e dá para ele de comer e de beber. Ele come e bebe, volta de novo a dormir, o anjo vai lá, dá mais um pouco para ele, e aí diz a palavra que com a força daquele alimento ele caminhou 40 dias e 40 noites, ou seja, foi aquele alimento que Deus providenciou para ele foi suficiente para ele completar uma jornada espiritual. E então ele vai para o Monte Horebe, e vai para o Monte Horebe, e ele sabe que Deus vai passar. Aquela experiência do vento forte, né, o vendaval que quebram as rochas e Deus não estava, e cai o fogo e Deus não estava, treme a terra e Deus não estava, e de repente a brisa mansa. Mas antes desses fenômenos, né, Deus pergunta: o que está fazendo aqui, Elias? E ele diz: eu estou aqui ardendo de zelo pelas coisas do Senhor. E quando ele reconhece Deus na brisa mansa, Deus pergunta de novo para ele: o que está fazendo aqui, Elias? Eu estou ardendo de zelo pelas coisas do Senhor, pelo Senhor meu Deus. Mataram todos os profetas, só eu escapei, eu estou aqui agora me consumindo de zelo. Então esse zelo de Elias, que quer a salvação das almas, é inspiração também no Carmelo. E por isso a nossa contemplação, a contemplação do Carmelo, ela é muito apostólica, porque ela se direciona para a salvação das almas. E a própria experiência do encontro com Deus na brisa mansa, né? Que significa aquela oração mais tranquila, mais silenciosa, aquela oração mais permeada de simplicidade, não carregada de muitas palavras, aquela experiência simples. Elias acaba sendo a inspiração para nós. Mas tem uma inspiração na vida do profeta Elias que nós podemos ver também, que ela remete ao escapulário, que é quando Elias está chegando ao fim da sua missão, precisa ter um sucessor. E esse sucessor, logo ele vê que é Eliseu. Eliseu vai continuar a missão do profeta Elias. E Eliseu, querendo receber do mesmo espírito de Elias, ou seja, a mesma vida que Elias vivia, aquela comunhão com Deus, ele pede isso a Elias, e Elias diz o seguinte: olha, se você vir
o momento em que eu for retirado de você, então você vai receber o que você me pede. E desde que Elias falou isso para Eliseu, Eliseu andou colado no profeta Elias. A gente vai lendo a Sagrada Escritura, isso que eu estou narrando para vocês, está no segundo livro de Reis, no capítulo 2. Chega um momento em que o profeta Elias diz assim, olha para Eliseu, para testá-lo, eu preciso ir acolá, você me aguarda aqui, que eu já volto. O Eliseu deixa tudo e diz, não, meu senhor, eu vou contigo também. Imagina se ele vai perder Elias de vista. Elias vai ser retirado, e se ele não ver, ele não vai receber o que ele tanto quer. E então ele sobe com Elias. Elias chega no lugar e diz, agora eu preciso ir para outro lugar, fica aqui, Eliseu, que eu já volto. E Eliseu sai correndo e diz, meu senhor, não, eu preciso ficar contigo. E ele fica com Elias. E Elias faz um teste uma terceira vez, dizendo para ele, eu preciso ir lá no Rio Jordão, você fica aqui que eu já volto. E Eliseu disse, não, eu vou contigo, meu senhor. E foi. E foi aí então que veio a carruagem de fogo, e Eliseu viu a carruagem de fogo, arrebatando o profeta Elias. E aí Elias deixou cair o seu manto. E é isso então que diz aqui, 2 Reis 2:8, Elias tomou o seu manto, dobrou-o, e feriu com ele as águas, que se separaram em duas bandas, de modo que atravessara pé enxuto. Tendo passado, Elias disse a Eliseu, pede-me algo, antes que eu seja arrebatado de ti. Que eu posso fazer por ti? Eliseu respondeu, seja-me concedido uma porção dobrada do teu espírito. Ou seja, eu quero viver o que você vive, Elias, essa comunhão com Deus que você tem, essa contemplação que você tem, eu quero ter também na minha vida. É isso que eu quero, e eu quero isso em dobro. Eu quero ter mais do que o que você tem. E é próprio das almas que têm sede de Deus desejar mais de Deus. Elas querem mais de Deus. E é por isso que as almas que têm sede de Deus acabam procurando nos santos e vão de um para outro, para ver onde é que ela vai encontrar o maior amor, para com esse amor daquele santo amar e oferecer ao seu Deus. E aí Elias disse, pedes uma coisa difícil, Eliseu. O que você está pedindo não é coisa fácil. Entretanto, se me vires quando eu for arrebatado de ti, isso te será dado, mas se não me vires, não te será dado. Continuando o seu caminho, entretidos a conversar, eis que de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num turbilhão. Vendo isso, Eliseu exclamou, meu pai, carro e cavalaria de Israel, e não o viu mais. Elias desapareceu. Tomando então as suas vestes, rasgou-as em duas partes, apanhou o manto que Elias deixara cair, e voltando até o Jordão, parou à beira do rio, tomou o manto que Elias deixara cair, bateu com ele nas águas, dizendo, onde está o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se de um lado para o outro, e Eliseu atravessou a pé enxuto. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera defronte deles, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então veja, o que Elias estava ensinando a Eliseu, se você tiver atenção, você vai receber o que você está pedindo. Você quer uma comunhão, você quer mais comunhão com Deus, então torna mais sensível a tua atenção. Atenção, meus irmãos, é o elemento fundamental da vida mística e da contemplação. Não existe contemplação sem atenção. Aliás, não existe sequer oração sem atenção. A Santa Madre Teresa disse,
Eu não considero apenas o mexer com os lábios e pronunciar palavras a esmo, oração. Oração, para ser oração, é preciso ter a atenção da mente. Você lança um olhar atencioso sobre Deus ou sobre a Virgem Maria, e com essa atenção você procura estar fixado em Deus, ainda que a distração venha para nos afastar, para nos atrapalhar. A gente faz esse esforço de manter a atenção posta em Deus. Então, o profeta Elias estava ensinando para Eliseu o caminho da contemplação, o caminho da mística. A atenção, preste atenção, e então você vai receber. E Eliseu cumpriu bem a tarefa, prestou atenção, não se desgrudou, não tirou Elias da sua vista. E quando Elias foi arrebatado, Eliseu, evidente, estava atenciosíssimo, viu. E então Elias deixou cair o seu manto, o manto que depois Eliseu pega, bate com essa veste de Elias na água do Rio Jordão, o rio se separa em dois e ele passa a pé enxuto. Meus irmãos, aqui está a prefiguração do escapulário. O que é o santo escapulário? É as vestes de Nossa Senhora. Nossa Senhora deixou cair do céu as suas vestes, para que todo aquele que tiver atenção pegue essa veste e se vista com ela. O escapulário é um hábito, é uma veste, e é a veste que Nossa Senhora deu para nós. Ela se veste assim também. Nossa Senhora do Carmo está vestida de escapulário, é a veste dela. Só que ela quer dar essa veste para aquelas almas que querem viver a vida dela, viver a vida como ela viveu, imitar a Virgem Maria, como Eliseu queria imitar o profeta Elias. Nós também queremos imitar a Virgem Maria. Nós queremos imitar as suas virtudes, queremos agir espelhados nos seus exemplos. Nós viemos aqui porque temos sede de Deus, porque queremos mais de Deus na nossa vida. É isso que moveu você a sair da sua casa, estar aqui ou estar acompanhando pelo canal do Carmelo, através do YouTube. O que move você a essa confraria é a sede de Deus. A sua alma tem sede de Deus, e você não quer uma comunhão mais viva, você não quer uma contemplação mais viva presente na sua alma. Quando você olha para a Virgem Maria, você não quer imitar a alma dela. Depois do anúncio do anjo de que a Virgem ficaria grávida, e ela ficou grávida do Filho de Deus, né? Gestou o Filho de Deus. A Virgem Maria vai para a casa de Isabel para servi-la. Quando ela saúda Isabel, Isabel dá aquele grito, né, de alegria, dizendo: mas eu não sou digna de que venha a mim a mãe do meu Senhor. Isabel nem disse: eu não sou digna de que venha a mim o meu Senhor. A Isabel foi manifestado, foi revelado que Maria é a mãe de Deus, que ela estava grávida por ação do Espírito Santo. E quem estava no ventre de Maria é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiu a natureza humana. Mas Isabel disse: eu não sou digna de que venha a mim a mãe do meu Senhor. Isabel viu a grandeza da alma de Maria, a beleza da alma de Maria. E Maria, que se percebeu desnudada aos olhos de Isabel, ela que é a Virgem do Silêncio, se vê na obrigação de dar explicações. E então ela se volta para Deus e diz: a minha alma glorifica o Senhor. Essa alma, Isabel, que você está vendo, que você diz que não é digna de receber na sua casa, esta alma tão grandiosa que você não se sente digna de estar diante dela, esta alma glorifica o Senhor, e meu espírito exulta de alegria. E ela começa a narrar
E dizendo, porque fez maravilhas em mim, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Tudo que você está vendo em mim, Isabel, foi Deus que fez. É uma maravilha, mas foi Ele que fez. Então, nós queremos também, como Isabel, olhar hoje para essa grandeza da Virgem Maria, essas maravilhas que Deus fez nela, e ter um grande desejo em nós de imitar a Virgem Maria. Imitar o seu silêncio amoroso, como o padre colocou aqui, as suas virtudes. Imitar a Virgem Maria. A gente precisa ter atenção. E aí, como a gente quer imitar, ela faz como o profeta Elias fez com Eliseu. Ela nos dá uma veste, um hábito. Com aquele hábito, Eliseu bateu no rio e abriu em duas partes. Mas o hábito que Nossa Senhora está dando aqui a todas as almas que são associadas à família do Carmelo é para elas baterem e abrir as portas dos céus, porque Nossa Senhora promete a salvação da alma para aquele que usa devotamente o Santo Escapulário. Então, o caminho que nós abrimos com o Santo Escapulário é muito maior do que o caminho que Eliseu abriu no Rio Jordão. O escapulário nos abre o caminho para o céu. Então, é isso que eu gostaria de comunicar a vocês, de compartilhar com vocês as riquezas anexas a essa devoção do Santo Escapulário. No começo foi contada aqui a história, né? Para nós, de São Simão Stock. São Simão Stock, que nasceu na Inglaterra, no ano de 1165. Aos 12 anos de idade, Simão deseja ser eremita. Ele vai para o deserto, levando consigo uma imagem de Nossa Senhora e um crucifixo. E ele vai viver em solidão. Depois vem, enquanto isso, os carmelitas estão também se estruturando sobre o Monte Carmelo, se formando, a família está se solidificando, mas vem a perseguição dos muçulmanos, que faz com que os carmelitas, fugindo ali daquela perseguição, se espalharam pelo mundo. E foi assim, então, que São Simão Stock conheceu os carmelitas. E conhecendo os carmelitas, ele se tornou também um carmelita. Se tornou um frei carmelita, foi eleito para ser o superior da ordem. Simão Stock, nesse episódio da aparição da Virgem, contava com seus 80 anos de idade. A ordem carmelitana estava bem enfraquecida, correndo o risco de desaparecer. E então ele vai e começa a pedir a Nossa Senhora a sua intervenção. Não deixa perecer esta tua ordem. E aí faz aquele canto que a gente escutou aqui, aquele poema dele, que ele faz. E Nossa Senhora, então, diz a história, aparece a ele em grande glória, cercada de anjos, com o escapulário nas mãos, e faz aquela promessa a Simão Stock, cujo conteúdo é esse: isto será um privilégio para ti e para todos os carmelitas. Quem morrer com este escapulário não experimentará a pena do fogo eterno, e se morrer com ele, será salvo. Esse é o privilégio essencial, é a grande promessa que Nossa Senhora faz para aquele que usa o escapulário, a preservação do inferno. Ela aparece, entrega a veste dela, que é esse escapulário, para Simão Stock, e a partir dali, então, nasce essa devoção em torno dessa promessa, desse privilégio. Então, o que é o escapulário? O escapulário é uma veste, né, que nas monjas e nos frades é uma peça de tecido que cai sobre os ombros, né? De um lado, por frente e por trás. Esse é o escapulário. Foi isso que Nossa Senhora entregou para Simão Stock. Depois, os leigos também querendo se vestir com as vestes da mãe, né, se vestir de Nossa Senhora,
querendo participar também dos benefícios dessa devoção, a igreja concede fazer escapulários menores. E aí vem esses escapulários que nós temos hoje, que são menores, mas que é um tecido, isso aqui é um hábito, isso aqui é a veste de Nossa Senhora, é o hábito que cai sobre o nosso corpo de um lado e de outro. Então, isso é o escapulário. É um sacramental de natureza especial. Tomar esse escapulário é tomar o hábito da Virgem Maria, é vestir o hábito dela, a fim de imitá-la, é consagrar-se a ela. Para fazer jus a esta grande promessa de Nossa Senhora, que é o da perseverança final, né? Nossa Senhora está dizendo, os que morrerem usando piedosamente esse escapulário, eles serão salvos, eles não conhecerão as chamas do inferno. Então ela está prometendo aqui a perseverança final, mas traz algumas condições. Primeiro, é usar o escapulário do Carmo imposto validamente. A igreja autoriza os sacerdotes a fazer a imposição do escapulário. Então, a imposição tem que ser feita por um sacerdote. Se for uma pessoa que não é padre, não está de acordo com as condições, tá? Tem que ser um sacerdote. Depois, tem que usar, o sacerdote, ao impor este escapulário, ele precisa proferir aquela fórmula que o padre Reginaldo comentou hoje, que ele vai fazer hoje à noite aqui, de imposição do escapulário. É uma fórmula que está prevista lá na igreja. Você faz então aquela oração e aí impõe o escapulário. Tá? Não é só, o padre não pode somente pegar o escapulário e impor sem fazer aquela oração. Ele precisa fazer como manda a regra. Quando eu recebi, o sacerdote não fez nenhuma oração. Meu irmão, entra na fila e recebe de novo hoje então. Vamos fazer como manda, como está normatizado, tá? Então, a primeira condição é essa, ter recebido o escapulário, a imposição do escapulário validamente. Segundo, usar o escapulário piedosamente. Eu sei que esse piedosamente aqui abre margem para muitas pessoas dizerem, não é só usar o escapulário, tem que rezar o rosário, tem que fazer jejum, tem que ajoelhar no milho. Nossa Senhora não falou nada disso. Isso aí é você que está dizendo. Tem que usar sim. Primeiro, Nossa Senhora está dando o escapulário aqui já para cristãos. Então já pressupõe que são pessoas que têm estado de graça, que buscam a Deus, que querem imitar a Virgem Maria. Tá? Porque essa coisa de rezar terço, rezar rosário, ir na missa, não é uma obrigação que vem do uso do escapulário, é um dever cristão, vem do nosso batismo. Certo? Então às vezes as pessoas colocam tanta coisa que tem que fazer junto com o escapulário, que a devoção do escapulário fica pequenininha. Isso aí acaba se revelando uma falta de fé tremenda na promessa de Nossa Senhora. Que as pessoas acham que não, ela não vai, só de eu usar o escapulário piedosamente, ela vai, não, é pouca coisa, eu tenho que fazer mais coisa, eu tenho que fazer, e aí elas criam. Tá? Não, nós temos que fazer muitas coisas, sim, temos que rezar, temos que buscar os sacramentos, mas não em decorrência do uso do escapulário, em decorrência da vida cristã que nós temos. Tá? Então, tem que usar piedosamente, tá? Ter esse carinho pelo escapulário, não usar de qualquer forma. De fato, você está sendo revestido com o hábito da Virgem Maria. Ter esse respeito para com essa devoção. E depois, Nossa Senhora diz que os que morrerem usando o escapulário, né, ela concederia a graça. Então pressupõe que você esteja usando ele sempre, tá? Eu sei que aqui já vai entrar um monte de drama, porque as pessoas começam, né, a imaginar um monte de situações. Meu Deus, mas se um dia eu estiver doente, for para o hospital e estiver na UTI, eles mandarem tirar. Ai meu Deus, e na hora do banheiro que eu tenho que tirar para tomar um banho, se eu morrer ali? E começa, né, aquele medo todo.
Eu não vou falar para vocês assim, não tem problema, porque Nossa Senhora não falou isso para São Simão Stock. O que ela falou foi, quem morrer e estiver usando, eu vou conceder essa graça. Tá? Foi isso que ela falou. Então, eu não vou ficar aqui reinterpretando as coisas que tá da mensagem da Virgem. Então, o que a gente tem que fazer de nossa parte? Usar o tempo todo. Tá? E se um dia tirarem de você contra a sua vontade, eu acredito. Não é a Nossa Senhora que falou isso, é eu que acredito. Eu acredito que mesmo assim Nossa Senhora vai ter misericórdia de mim, porque não foi eu que tirei o escapulário. Entende? Teve uma força maior. Tá? Mas isso aí sou eu que acredito, não foi Nossa Senhora que falou. Tá? Então, eu sei que tem pessoas que ao longo da história, depois da devoção do escapulário vim crescendo na igreja, algumas pessoas, algumas autoridades da igreja, inclusive teólogos, colocaram muita dúvida sobre essa questão do uso do escapulário. Tá? E questionaram, né? Mas será que o escapulário não vai... as pessoas vão colocar o escapulário e ter a título de superstição, pensando que já são salvas, elas vão aprontar, cometer todo tipo de pecado? Bom, eu acho que não, porque Nossa Senhora deu o escapulário para cristãos, né? Para pessoas que já estavam buscando. Então, assim, não tem esse risco. Algumas pessoas colocam em dúvida essa aparição de Nossa Senhora São Simão Stock. Diz, mas não tem, assim, registro histórico do momento. Foi reconhecido isso aí anos e anos depois. Então as pessoas dizem assim, mas não sei se Nossa Senhora apareceu mesmo para São Simão Stock ou não. E tem outros que vão além, colocam dúvida até sobre a existência de São Simão Stock. Mas será que existiu mesmo um frei chamado Simão Stock? Tá? Ou seja, a dúvida vai assim a galope, né, sobre essa questão. Mas nós temos, graças a Deus, nós temos algumas autoridades que colocam paz nessas dúvidas no nosso coração. Primeiro, é o ensinamento dos papas. Vários papas ensinaram, recomendaram a devoção. Não só recomendaram, como viveram. O próprio São João Paulo II usava o seu escapulário e recomendava o uso. Tá? Pio XII. E outros, vários papas falaram positivamente sobre o escapulário. Tá? Outra coisa que para nós é uma autoridade é a aceitação do povo de Deus, como é uma devoção que caiu no coração do povo de Deus e faz um bem imenso para o povo de Deus. Então é para nós também, esses frutos, né, é para nós também um sinal de autoridade. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Os santos que usaram o escapulário são para nós também uma autoridade. O grande São João Bosco, um santo de sétima morada, como dizem por aí, usou o santo escapulário. Santo Afonso Maria de Ligório, o doutor da igreja, usou o escapulário. Foi enterrado com o seu escapulário. E tantos outros. Então, o testemunho desses santos, desses grandes homens, sábios e santos, é para nós uma autoridade. Depois, as pessoas dizem, mas não sei se Nossa Senhora apareceu mesmo. Será que ela apareceu mesmo? Bom, eu sei o seguinte, que em Fátima, a última aparição de Nossa Senhora em Fátima, no dia 13 de outubro de 1917, Nossa Senhora apareceu e deu algumas visões para os pastorinhos, mostrou a Virgem Maria com o menino no colo, São José, ou seja, a Sagrada Família, né? Mostrou Nossa Senhora das Dores, ela como Nossa Senhora das Dores, junto a Jesus no caminho do Calvário. E por último, ela apareceu toda gloriosa, coroada como rainha dos santos e dos anjos. E ela apareceu como
como Nossa Senhora do Carmo, trazendo consigo o santo escapulário. Então nós temos uma aparição reconhecida pela igreja, que é em Fátima, onde Nossa Senhora, numa das aparições, se vestiu do escapulário. Eu acho que ela não recomendaria uma coisa se isso não tivesse importância. Eu acredito que Nossa Senhora não desceria do céu para vir falar conosco lá em Fátima sobre o escapulário, se o escapulário não tivesse muita importância para o povo de Deus, sobretudo para o povo de Deus mais simples, porque todos podem usar, não tem mistérios em torno do escapulário, todos podem viver essa devoção. Então, mais tarde, foram perguntar para a irmã Lúcia, por que Nossa Senhora apareceu como Nossa Senhora de Fátima? E ela disse, é porque Nossa Senhora quer que todos usem o escapulário. Acho que a resposta estava óbvia, Foram perguntar mesmo só para, assim, ter um carimbo, Porque Nossa Senhora quer que todos usem o escapulário. Assim, das 3 devoções claríssimas que Nossa Senhora disse em Fátima, a devoção ao seu Imaculado Coração, o Santo Rosário e o Santo Escapulário. São 3 coisas que estão muito unidas, O Santo Escapulário está aí como devoção recomendada por Nossa Senhora, que quer a salvação de todas as almas. As pessoas poderiam também levantar a seguinte objeção, dizer o seguinte, mas veja, assim, eu sei que o caminho de salvação é o caminho dos sacramentos, e eu vou lá, me confesso, comungo, estou em estado de graça. Se eu morro em estado de graça, o catecismo diz que as almas que morrem em estado de graça, elas são salvas. Para que então que eu preciso do escapulário? É o seguinte, ninguém pode nem se desesperar e nem presumir a própria salvação. Você tem certeza que a sua confissão foi válida? Você tem certeza que você se arrependeu daquele pecado que você confessou? A gente tem aquela certeza moral que nos dá uma paz, mas não é certeza absoluta. E outra coisa, quem garante que na hora da morte você vai ter a graça da perseverança final? É os que perseveram até o fim que são salvos. Quantas pessoas na hora da morte entram em desespero e blasfemam contra Deus? Então a gente não sabe o nosso estado, mas Nossa Senhora, nos dando o escapulário, diz que vai livrar as nossas almas do inferno. Então, isso aí, o uso do escapulário, não se contrapõe ao caminho ordinário, que Deus traçou para as almas no que diz respeito à sua salvação. Apenas confirma, potencializa, porque a gente vai buscar com todas as forças a graça de Deus na igreja, nos sacramentos. Mas nós confiamos que a nossa mãe, que a gente reza na Ave Maria, toda vez que ela esteja conosco na hora da nossa morte, que na hora da nossa morte, de fato, ela esteja lá garantindo que a gente tenha a perseverança final, que a gente seja salvo. Muito bem. Então, você usar o tempo todo piedosamente é a condição. Recebeu validamente o escapulário, usa ele em todo o tempo com devoção, seja cristão, porque a Nossa Senhora está dando o escapulário para quem é cristão. Não que outras pessoas não podem usar, qualquer pessoa que quiser receber pode usar o escapulário, mas Nossa Senhora deu para cristãos, pressupõe uma vida de busca por Deus. Então, usando o tempo todo o escapulário, é a condição para fazer jus a essa grande promessa. Tá? Gente, isso aqui é a promessa, hein? Nossa Senhora não está prometendo um carro novo, saúde, porque todos os bens temporais, eles passam. Nossa Senhora está prometendo o maior bem que você pode ter, que é a salvação da sua alma, com o uso piedoso do Santo Escapulário. Bom, aí, mais para frente, é o ano de 1322, vem o Papa João XXII e relata que ele teve uma visão de Nossa Senhora. Nossa Senhora teria aparecido para ele no dia 3 de março de 1322, confirmou para João 22 a questão da devoção do Santo Escapulário e fez uma promessa maior. E fez uma promessa a mais.
Disse ele. E eu te digo ainda, aquele que morrer usando devotamente o escapulário, que cumprir certas condições que eu vou dar a você, eu não só vou preservá-lo das chamas do inferno, mas eu virei, se ele for para o purgatório, eu virei buscá-lo no primeiro sábado após a sua morte. Aí as pessoas já começam a rezar para morrer sexta-feira, 11h30, 11h59 da noite. Né? Um segundo antes, eu quero nesse aí, eu não quero tostar lá no purgatório, a coisa não é agradável, as notícias que vêm de lá não é agradável. Então as pessoas começam a desejar uma morte como de São João da Cruz, né? De sexta para o sábado. Bom, eu sei que muitas dúvidas podem se levantar em torno disso. Só que eu penso também que essa questão é pacificada. Nossa Senhora prometeu isso, ela é mãe, a mãe se preocupa com seus filhos. Que mãe que gosta de ver seus filhos sofrendo? Você já viu que a mãe demonstra mais amor para o filho que mais sofre, né? Não é que ela ama mais, assim, ela demonstra mais amor. Ela se ocupa mais com ele, ela dá mais atenção para ele. Você pode ver, Nossa Senhora é assim. Nas aparições, Nossa Senhora não vem falar dos santos. Eu vim trazer uma mensagem para os santos. Não, é sempre os pecadores, os que estão afastados, os problemáticos, o pessoal que está aí desviado do caminho. Ela, como boa mãe, demonstra mais amor para os pecadores. A ternura dela convidando os pecadores. Porque ela é mãe, e é da natureza da mãe ser assim. Né? Então, ela prometeu a libertação do purgatório no primeiro sábado imediatamente após a morte. Como é que nós interpretamos isso? Tá? Não só no Carmelo, mas na igreja. É que é o seguinte, o que é o sábado? O sábado é o dia de Nossa Senhora. Vocês lembram que no sábado santo é o dia do grande silêncio, Jesus Cristo está morto, né? Seu corpo está lá no sepulcro, os discípulos todos se dispersaram, perderam a fé. A única pessoa cuja fé estava intacta naquele dia era a Virgem Maria. A Virgem Maria era a única autoridade espiritual no sábado santo. Por isso o sábado é dela na igreja. Sábado é o dia que Nossa Senhora tem poder. É o dia que ela... É o dia dela, o dia que ela atua. Não só que ela não é que ela não possa agir nos outros dias, mas sábado na igreja a gente dedica a ela por fazer referência ao sábado santo. Ela é a única autoridade espiritual. Ela é a igreja viva no sábado santo. Então quando ela diz, eu vou vir no sábado para libertar do purgatório, o sábado é o dia dela, é o dia que Deus deu poder à Virgem Maria. Então, qual que é a convicção de um devoto do Santo Escapulário? É que a minha mãe, eu que usei o escapulário devotamente, que confiei nela, a minha mãe virá me libertar das penas do purgatório o mais rápido possível. Ela vai vir no dia dela, ela vai vir, vai abreviar o tempo, e ela vai me tirar de lá, do meio daquele sofrimento, e vai me transportar para o reino de seu Filho, onde eu serei feliz, cantando os louvores de Deus para sempre. Essa é a certeza de um devoto do Santo Escapulário. Ela vai vir. Ela não vai mandar um anjo. Ela disse que ela mesma vai lá. Você que usou a roupa dela durante a vida, que teve devoção para com essa veste, que confiou nela, que buscou cumprir a vontade de Deus porque quis imitá-la. Você que buscou tanto ela nessa vida, devoto. Se um dia você morrer e for para o purgatório, ela vai abreviar o tempo e ela vai lá buscar você. Para nós será motivo de grande alegria. Então, esse é o sentido desse privilégio que acabou sendo chamado de privilégio sabatino. Então tem a grande promessa, que é a salvação da alma, e o privilégio sabatino, que é a abreviação da experiência de purgatório, do tempo de purgatório, né?
E falar tempo, é claro que eu não estou falando de cronologia, né? Porque depois da morte não tem mais crono. Tá? Só que também não é eternidade ainda, porque a pessoa não viu a Deus face a face. Se ela pode ser purificada, então ela não está na eternidade ainda, que na eternidade ninguém se purifica mais. Tá? Então, quando a gente fala abreviar tempo, isso aqui é uma metáfora. Ela vai intervir e ela vai ser alívio nos nossos sofrimentos, no purgatório. Mas é o seguinte, Nossa Senhora disse isso e ela colocou algumas condições. Então, quais são as condições para a gente cumprir, para fazer jus ao privilégio sabatino? Então, o primeiro é usar constantemente o escapulário. O uso piedoso do santo escapulário. Você recebeu ele validamente, usa o santo escapulário com devoção, esteja usando ele na hora da sua morte. Não se desgrude do seu escapulário. Tá? Fica com ele. Aí depois, Nossa Senhora acrescentou para o Papa João 22, que além de cumprir isso, as pessoas teriam que guardar a castidade, segundo o seu estado de vida. Então, não pecar, né, não ter pecados de impureza sexual. Mas não só, a castidade vai além dessa questão sexual, né? Então, se você guardar o 6º e o 9º mandamento, guardar a castidade segundo o seu estado. Tá? Se você é casado, o seu corpo é do seu cônjuge, ponto, né? Se você é solteiro, seu corpo é de Cristo, ponto. Até você casar, né? Então, assim, guardar a castidade. Depois, recitar o pequeno ofício de Nossa Senhora. Bom, esse pequeno ofício, nós não temos essa referência do que seria, se é esse ofício de Nossa Senhora do Carmo que nós rezamos ou não. Só que as pessoas poderiam recitar o pequeno ofício de Nossa Senhora do Carmo, como pode também fazer o ofício divino. Se elas fazem as horas canônicas, laudes, vésperas e completas, já cumpriu esse requisito que Nossa Senhora colocou. Ah, mas eu não sei ler, eu não sei, sou analfabeto, não consigo fazer isso. Aí pode-se fazer o seguinte: jejuar quando manda a Santa Igreja e abster-se de carne, além de se abster na sexta-feira, porque é determinado pela Igreja, abster-se de carne às quartas e aos sábados. Então, os analfabetos, você vê, não fica ninguém de fora. Nossa Senhora quer todo mundo lá. Tá? Então, quem não sabe ler, não sabe fazer o ofício, não vai aprender o ofício, a não ser que decore, né? Então, ele pode fazer o jejum, abster-se de carne, quarta e sábado. Tá? A Igreja hoje, na verdade, ela comutou, né? Ela permitiu que as pessoas façam uma oração mariana. Tá? 3 Ave-Marias, todos os dias, ou um terço. Que você tenha algum ato de devoção mariana todos os dias, e você faça aquilo para cumprir essa promessa de Nossa Senhora. Hoje está bem facilitado. Tá? Então, veja, como é que eu faço para ter o privilégio sabatino? Eu quero ter, que Nossa Senhora venha me buscar. Se eu tiver no purgatório, eu quero que Nossa Senhora venha me buscar. O que eu faço? Eu já uso o escapulário piedosamente, estou com ele sempre. O que eu devo fazer? Guardar a castidade e fazer uma oração mariana, uma devoção à Virgem Maria. Tá? Então, em resumo, é isso que precisa ser feito. Existem algumas indulgências que acompanham o escapulário. Quem usa o escapulário pode lucrar indulgência plenária no dia da imposição do Santo Escapulário. Então, quem vai receber hoje aqui pela primeira vez, você vai receber indulgência plenária. O que é indulgência? Não dá para a gente explicar tudo agora, mas se você não sabe mesmo o que é, eu te digo, é uma coisa muito boa, e depois a gente vai explicar para você, em eventos futuros, o que é uma indulgência. Tá? Mas, no dia da imposição, você recebe a indulgência plenária. Claro, cumprindo aquelas 3 condições, né? Estado de graça, tendo confessado e comungado. Ah, mas eu não confessei hoje. Mas não tem problema, daqui a 8 dias você pode fazer a confissão, tá? Vai receber o escapulário hoje, pode confessar durante a semana, tá? E rezar nas intenções do Santo Padre e o Papa. Quais datas mais se recebe indulgência plenária? Na solenidade de Nossa Senhora do Carmo, que é dia
Dia 16 de julho. Todo dia 16 de julho é dia de indulgência plenária para o devoto do Santo Escapulário. Tá? Que mais? Na festa de São Simão Stock, que é dia 16 de maio. Todo dia 16 de maio é dia de indulgência plenária para o devoto do Santo Escapulário. Tem mais? Tem. Na festa de Santo Elias, que é dia 20 de julho. Tá? Pode receber indulgência plenária. Tem mais. Na festa de Santa Teresa de Jesus, que é dia 15 de outubro. Na festa de São João da Cruz, que é dia 14 de novembro. Opa, dezembro. É que 14 de novembro também tem indulgência. Vocês vão ver. Na festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, também é dia 1º de outubro, dia de indulgência plenária. No dia 14 de novembro, que é a festa de todos os santos da Ordem do Carmo. Você sabia que no Carmelo a gente tem uma data para comemorar todos os santos, que é muita santaiada. É muita santaiada que Nossa Senhora forma na escola do Carmelo. E quando a gente comemora todos os santos, não são só aqueles que a gente conhece os nomes, que estão nos altares. São aqueles irmãos e irmãs, monjas, frades, seculares, enfim, que morreram em santidade, mas que não foram elevados aos altares. Então a gente comemora. A igreja concedeu essa benesse para o Carmelo. Então, dia 14 de novembro é dia de indulgência plenária para o devoto do Santo Escapulário. E a gente pode receber indulgência parcial quando? Todos os dias, fazendo um simples gesto de carinho para com o escapulário. Se todo dia você der um beijo respeitoso no Santo Escapulário, você recebe indulgência parcial. Todos os dias do ano. Tá? Às vezes, um olhar carinhoso para o escapulário, porque a igreja fala que é um gesto, uma reverência para com o escapulário, garante que você receba indulgência parcial. Então, as indulgências, gente, nos livros do purgatório, acho que o privilégio sabatino encontra uma sustentação bem forte aí, né? Olha quantas indulgências Nossa Senhora vai concedendo, providenciando, né? Anexou ao uso devoto do Santo Escapulário. Tá bom? Muito bem. Usar o escapulário, então, é vestir-se com o hábito da Virgem Maria. É um sinal de nossa consagração a ela. Não é coisa mágica, não é magia. As pessoas dizem por aí, eu concordo. Isso aqui é maior do que magia. Isso aqui é coisa de milagre de Nossa Senhora. A salvação da nossa alma é um milagre. A salvação da minha alma é um milagre. Então, realmente não é coisa de magia, mas é coisa de milagre, é coisa de poder de Nossa Senhora, na simplicidade, aplicado na nossa vida. Então, o escapulário é um sinal de nossa consagração a Maria e é um chamado para que nós possamos imitar a toda santa Mãe de Deus, já disse o Padre Reginaldo aqui. Tá? E eu quero só destacar o seguinte, que quando a gente se reveste do escapulário, a gente pede essa veste para Nossa Senhora, né? Ô minha mãe, me dê as suas vestes. A gente tem que ter aquele desejo que tinha o profeta Eliseu, de ter uma porção dobrada do Espírito de Elias. Você que vai receber o escapulário hoje, você precisa olhar para Nossa Senhora e desejar viver como ela. A Sagrada Escritura diz que ela é cheia da graça, cheia de graça. Nela não tem sinal de pecado. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer para imitar a Virgem Maria é nos afastar do pecado. Porque ela é inteira graça de Deus. Então eu quero imitar a Virgem Maria, eu vou lutar contra os pecados. Para imitar essa bondosa mãe. Eu quero amar a Deus como ela ama.
Depois, fitar Deus como fim último, fixar Deus em nossa mente, ter atenção para com Deus, porque essa é a Virgem Maria, toda atenta a Deus, toda atenção a Deus. Então eu vou imitá-la também sendo atento a Deus. E mais do que essas imitações que nós podemos fazer da Virgem Maria, nós precisamos ser marianos, ser marieformes, entrar na forma de Maria, procurar ver tudo com os olhos de Maria e sentir tudo com o coração da Virgem Maria. Deus entregou o seu Filho a nós, diz São João, o Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: de fato, Deus amou tanto o mundo. Que mundo é esse? As almas. De fato, Deus amou tanto as almas que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus, amando você, amando as nossas almas, desejando a união com as nossas almas, Ele deu inteiramente o Filho dele para nós. Jesus foi todo entregue para nós, todo inteiro. Jesus não se economizou, não se poupou. O Pai não guardou um pedaço do Filho. O Pai entregou o Filho inteiro. Só que a primeira pessoa que recebeu todo o Filho de Deus foi a Virgem Maria. Aquele que não cabe nos céus esteve no seio da Virgem Maria. Dormiu, acordou, se mexeu. Jesus viveu em Maria, todo inteiro, todo inteiro. Nós poderíamos imaginar que relações entre a Virgem Maria e Jesus, que comunhão, que comunhão. Eu fiquei impressionado nessa última gestação agora, nossa, a Andréia está aqui, minha esposinha querida, maravilhosa. A gente lá em casa já conta os anos, não é mais assim pelo calendário normal, a gente conta pelo número de filhos. A gente fala, lembra quando a gente tinha 2 filhos? Naquele tempo e a gente conta assim. Minha esposinha linda, maravilhosa, um dia acordou e disse para mim, não sei se era de manhã ou se era tarde, mas ela disse, eu estou grávida. Eu falei, será? Assim, das outras vezes eu até já tinha percebido também, né? Assim, mas dessa vez eu não percebi nada. Ela falou assim, eu estou grávida. Eu falei, eu acho que não. Ela falou assim, é sim, e o nome dela vai ser Verônica. Eu falei, mas já sabe até que vai ser menina? Ela falou assim, já. Eu senti até a personalidade dela. O jeito dela, eu senti. Eu fico imaginando o que Nossa Senhora sentiu com Jesus no seu ventre. O que ela, que é muito mais sensível do que minha esposa, não percebeu dessa pessoa divina no seu ventre. Que relações de amor entre a Virgem Maria e Jesus. Deus deu o Filho dele inteiro para nós, e a Virgem Maria foi quem primeiro recebeu. E ela não perdeu nada de Jesus. A Virgem Maria acompanhou toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Ela estava lá na concepção quando ninguém mais estava e ninguém tinha visto. Ela estava, porque o Verbo estava se fazendo carne nela. A minha esposa não sabe o dia que foi concebido, que a Verônica foi concebida. Tem estimativa, cálculos e probabilidades. Tem estimativa, mas ela não tem certeza. Mas a Virgem Maria tem. O anjo anunciou a ela. E ela pegou os primeiros instantes da concepção. E lá estava ela na ascensão, quando Jesus subiu aos céus. Vendo Jesus subir, ela acompanhou toda a vida de Jesus na terra, e a Sagrada Escritura diz que ela guardava tudo em seu coração. Meus irmãos,
A Virgem Maria guardou em seu coração toda a vida de Jesus, as ações mais importantes do Filho, as ações que ninguém deu importância. A Virgem Maria guardou o Filho de Deus no seu coração. Por isso, o coração de Maria é o lugar que nós precisamos entrar com urgência. Quando a gente entra no coração dela, nós encontramos a vida de Cristo contemplada por ela, e nós também podemos olhar para aquela vida de Cristo com os olhos de Maria, sentir com o coração de Maria, unidos com ela, como a Virgem Maria deve ter olhado para o Cristo Jesus dentro da sua casa. Você já pensou? Foram 30 anos de escondimento. Você sabe o que você acordar pela manhã e se dá conta de que no quarto do lado está dormindo a segunda pessoa da Santíssima Trindade? São José na carpintaria, de repente entra o menino Jesus, ou o adolescente Jesus, né? Para trabalhar com ele uma pessoa divina. Então é entrar nessa relação de consagração à Virgem Maria, ser mariano, entrar no coração dela, naquilo que é mais importante, lá onde ela guardou, ela recebeu o Filho e ela guardou o Filho. É ali, meus irmãos, que a gente precisa entrar, e é ali que ela vai formando em nós aquela santidade que ela quer formar em todas as almas, em todas as pessoas, e é exatamente por isso que ela deu o santo escapulário para cada um de nós, para que usássemos, para que fôssemos salvos, para que fôssemos santos. E eu finalizo essa conferência dizendo a vocês uma frase de Santa Elizabeth da Santíssima Trindade acerca de Nossa Senhora. Ela disse: esta mãe de graça vai formar a minha alma. Esta mãe de graça vai formar a minha alma, a fim de que esta pequena filha, esta sua pequena filha, seja uma imagem viva, uma imagem cativante, uma imagem do seu primogênito, a imagem do Filho eterno do Pai, aquele que foi o perfeito louvor de glória de seu Pai. A Virgem Maria vai formar a minha alma. E qual é o produto final? É o Cristo. É o Cristo. É porque quando a gente entra na vida de Maria, nós encontramos o que ela guardou. E o que ela guardou é a vida do Cristo, que ela oferece para todos nós que usamos o Santo Escapulário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Chamar o Padre Reginaldo. Hoje nós vamos instituir essa confraria, né, Padre? Com a graça de Deus. Essa confraria vai ser é como se fosse um grande útero da Virgem Maria, uma expansão do útero da Virgem Maria para formar as nossas almas na comunhão com Deus. Essa confraria foi inspirada quando a presidente provincial da Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares passou por aqui. Nossa presidente, que é a Rose Lemos, ela é de Minas Gerais. Ela passou por aqui e ela vendo a devoção dos cuiabanos, dos mato-grossenses, porque tinha gente não só de Cuiabá, né? Ela viu toda essa sede do povo de Deus aqui. E ela comentou, a gente estava indo para a Chapada, que eu estava levando ela para conhecer. Inclusive teve um fato interessante, como que um carmelita, né, com um coração contemplativo, né? Quando a gente foi no Morro dos Ventos, né? Quando ela viu toda aquela natureza, ela falou assim: meu Deus, eu já estou rezando. Eu posso fazer um retiro aqui, não preciso nem de pregador, porque a natureza está pregando para mim, está falando de Deus, né? Foi nesse contexto que ela, vendo a sede do povo de Deus aqui, ela disse, no carro ainda, ela disse: Pedro, por que vocês não fazem a confraria do escapulário? Para dar uma resposta para esse povo, porque muita gente não tem vocação para ser o carmelita, um frade, uma monja que está lá na clausura, ou mesmo um secular que vai prestar alguns compromissos, uma série de compromissos, né?
Às vezes a pessoa não vê assim, não, mas eu não tenho vocação para isso, mas ela se alimenta da espiritualidade do Carmelo. E essa confraria poderia ser esse espaço de comunhão aberta para todo o povo de Deus de Cuiabá. Eu vi naquilo uma inspiração, o nosso delegado provincial estava junto também, o que cuida de nós aqui, né, da nossa região. E eu falei, então vamos dar sequência. E quando eu compartilhei isso com as demais pessoas, com o padre Reginaldo, com a irmã Joana, com a madre Regina, isso caiu no coração de todo mundo. Parece que é uma necessidade, só que nós não estávamos vendo, né, como dar essa resposta. E nós estamos encontrando na confraria do escapulário uma resposta positiva para ser dada para essa sede de união com Deus que nós vemos aqui em nossa terra. Então, nessa confraria, nessa fraternidade, né, essa família espiritual, a gente quer ser tratado e quer tratar da espiritualidade do Carmelo, dos doutores, não só do Carmelo, né, mas dos santos do Carmelo, né? Queremos alimentar você que quer, que deseja, que gosta da espiritualidade, que vê, que tem proveito espiritual dela. Quem sabe um dia preparar, entrar na doutrina espiritual de Santa Teresinha e aprofundar, ou de Santa Teresa, ou de João da Cruz, dar um alimento nutritivo do ponto de vista espiritual para você. Então é o que nós queremos, assim, expandir a família carmelitana, não necessariamente trazer pessoas para o Carmelo, não é isso, mas é expandir a família, porque Cuiabá, Mato Grosso, essa nossa região, recebeu um dom de Deus que é o Carmelo. E eu digo isso não é porque eu entrei para o Carmelo, né, discerni essa vocação e sou carmelita, não é isso. É que onde o Carmelo está, ele é um dom para a igreja, é um dom de oração. Existe, meus irmãos, uma necessidade gritante de oração no nosso tempo. E aquelas mulheres estão lá em oração, os frades estão lá em oração. Então Cuiabá recebeu um dom. Cuiabá precisa agora assimilar esse dom. Cuiabá, Mato Grosso, né? Eu sei que tem pessoas acompanhando aqui que não é de Cuiabá, né? Mas não se sintam excluídos, né? Inclusive uma pessoa estava perguntando lá de Rondonópolis, né? Mas nós também, que estão acompanhando pelas redes sociais, mas nós também queremos fazer parte dessa confraria. É possível? Claro que é possível. É uma família espiritual, não tem fronteiras. E os espaços de comunhão que a gente organizar, essas pessoas poderão vir e participar livremente. Então, queria reafirmar isso, e vou passar aqui a palavra para o Padre Reginaldo, falar um pouquinho mais da confraria também, porque logo mais a gente vai fazer a celebração da Santa Missa, instituindo, né, essa confraria, entregando tudo isso no altar de Deus.